Eles vão voltar. Sim, os X-Men. Como raios isso vai acontecer? A Marvel não está apenas trazendo os mutantes de volta, eles serão parte do elenco principal de Vingadores Doomsday. Mas a pergunta de $1 milhão é, como personagens que vimos ter destinos selados, como a Mística, que morreu em X-Men Fênix Negra, ou o Professor Xavier, que já morreu trocentas vezes, podem simplesmente reaparecer? Qual será o objetivo deles num filme dos Vingadores? E o que a Marvel tem reservado pra eles? Calma, respira fundo, vamos mergulhar pra entender isso agora! Quem imaginaria que veríamos os X-Men clássicos de volta ao grande palco tão cedo? Sinceramente eu esperava que os veria, mas lá em Vingadores Guerras Secretas, como participações especiais. Mas a Marvel fez questão de anunciar a velha guarda como parte do elenco principal já no próximo Vingadores. Ou seja, vão ter mais importância do que pensávamos. Parece que Doomsday não será apenas mais um filme dos Vingadores, mas sim uma celebração, uma verdadeira homenagem a toda a tapeçaria cinematográfica da Marvel, e o palco perfeito para finalmente integrar os X-Men de forma definitiva ao MCU, ou como já teorizei, finalizar com chave de ouro a saga dos mutantes da Fox. Dá uma olhada depois nesse vídeo do card onde explico isso melhor. Mas como exatamente essa integração vai funcionar? Como mesclar universos que até então corriam em trilhos separados? A primeira pista concreta pode ter vindo daquela cena pós-créditos de As Marvels, lembram? Monica Rambeau acorda em uma realidade alternativa e dá de cara com quem? Uma versão diferente de sua mãe, Maria Rambeau, como binária, e ninguém menos que o Fera. E o detalhe crucial, o Fera é dublado pelo mesmo ator dos filmes clássicos, Kelsey Grammer, outro rosto que já foi confirmado no elenco. Seria aquele o famoso universo 838 que vimos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Ou seria um outro universo paralelo qualquer dentro do vasto multiverso? Essa cena pode ser a pedra fundamental, o primeiro sinal de como a Marvel pretende costurar essas realidades. A teoria mais forte é que os X-Men que veremos em Doomsday não são exatamente os mesmos que acompanhamos na cronologia principal da Fox, mas sim variantes de uma linha temporal alternativa, descolada, talvez uma que sobreviveu ou divergiu em algum ponto-chave. Eles teriam os rostos familiares, os atores originais, mas suas histórias poderiam ter tomado rumos diferentes. E é aí que entra um conceito explosivo diretamente das páginas dos quadrinhos: as incursões. Para quem não está familiarizado, incursões são eventos cataclísmicos onde dois universos paralelos começam a colidir. A membrana entre as realidades se rompe, e a única forma de evitar a aniquilação mútua, a destruição completa de ambas as terras, é se uma delas for destruída. Pesado, né? E se Vingadores Doomsday for exatamente isso, o palco de uma incursão massiva, talvez a maior que já vimos, entre o universo principal do UCM e o universo clássico dos X-Men da Fox, ou uma variante dele, uma batalha desesperada pela sobrevivência, onde heróis de ambos os lados podem ser forçados a lutar entre si para salvar suas próprias realidades. E quem poderia estar orquestrando esse caos cósmico? As apostas recaem sobre um nome: Doutor Destino, Victor Von Doom. Com seus planos megalomaníacos e seu domínio sobre ciência e magia, poderia muito bem ser o grande arquiteto por trás dessa bagunça multiversal, manipulando os eventos para seus próprios fins obscuros. Agora vamos focar em uma das figuras mais intrigantes desse retorno, a Mística, confirmada em Doomsday. A reação imediata é: mas como? Ela não foi empalada e morta pela Jean Grey em X-Men Fênix Negra? Sim, ela foi. No universo que acompanhamos da Fox, o destino dela parecia selado. Então como explicar sua presença? A teoria da linha temporal alternativa ganha ainda mais força aqui. Estaríamos vendo uma Mística de outra realidade, onde os eventos de Fênix Negra não ocorreram ou se desenrolaram de forma diferente? Ou será que a mestra do disfarce, a rainha da enganação, teria forjado a própria morte? Com a Mística, tudo é possível, mas o mais empolgante sobre o retorno dela não é apenas o como, mas o que. Essa é a chance de ouro da Marvel para corrigir a personagem. Chega daquela versão quase heróica, líder relutante que a Fox insistiu em nos empurrar.
Queremos a mística raiz, a vilã complexa, a agente dupla, a figura manipuladora e letal que conhecemos e amamos, ou odiamos, nos quadrinhos. Imaginem ela de volta à sua essência, talvez até ostentando seu visual clássico com o traje branco e as caveirinhas. O retorno dela pode ser muito mais do que um simples fanservice. Pode ser a peça que faltava para elevar as apostas e a complexidade da trama, talvez sendo a ponta do iceberg de uma reviravolta ainda maior envolvendo os mutantes, quem sabe sabotando, traindo ou causando traições importantes. E se falamos em potencial desperdiçado pela Fox, precisamos falar do Noturno. Kurt Wagner, o elfo azul teleportador. Nos filmes da Fox, ele foi retratado como um personagem simpático, com momentos legais, mas convenhamos, seu poder foi terrivelmente subutilizado. O Noturno dos quadrinhos é um monstro, um teleportador de nível ômega, capaz de feitos absurdos. Ele não só se teleporta, mas pode levar objetos e pessoas consigo. Imaginem o Noturno em Doomsday, não apenas desviando de ataques, mas usando seu teleporte taticamente em larga escala, teleportando um tanque de guerra para esmagar um sentinela, teleportando partes de um inimigo para locais diferentes. Você tem noção que ele já teleportou os olhos de um adversário para fora de sua cabeça, cegando-o instantaneamente? Os poderes dele precisam ganhar espaço, porque são mais insanos do que a gente pensa. A Marvel tem que explorar esse potencial. O Noturno não pode ser reduzido ao cara que some e aparece. Além do poder bruto, a outra camada que a Fox negligenciou completamente e que o UCM pode finalmente abordar: as relações familiares e a profundidade dos personagens. O exemplo mais gritante é a dinâmica entre Mística e Noturno. Eles são mãe e filho, uma das relações mais complexas e dramáticas dos quadrinhos, e nos filmes da Fox, praticamente inexistente. Essa integração dos X-Men clássicos ao MCU, mesmo que temporária ou vinda de outra realidade, abre uma porta gigantesca para corrigir esses erros. Podemos finalmente ver essa tensão, esse drama familiar sendo explorado. A Mística confrontando o filho que abandonou, o Noturno lidando com a verdade sobre sua mãe vilã. Isso adiciona uma camada de profundidade que faltou nos filmes anteriores. E sabe a melhor parte? Não é necessário contar detalhadamente toda essa história, afinal de contas, é um filme dos Vingadores, mas a personalidade dos personagens pode enriquecer muito se detalhes como esses forem bem trabalhados. Então, qual é o grande plano por trás de tudo isso? Qual o papel definitivo desses X-Men em Vingadores Doomsday e subsequentemente em Guerras Secretas? Uma coisa é certa, eles não podem ser meros figurantes ou participações especiais para agradar os fãs. Acredito firmemente que terão papéis ativos e significativos na trama, a colisão de universos, as incursões, a ameaça do Doutor Destino ou quem quer que seja o vilão. Tudo isso aponta para uma reestruturação geral do multiverso Marvel. Doomsday provavelmente será o estopim, o filme que acende o pavio, dando aquele gostinho do caos que está por vir e preparando o terreno para o evento cataclísmico que será Guerras Secretas. E o clímax de Guerras Secretas pode muito bem culminar no fim do multiverso como o conhecemos e no seu renascimento, uma espécie de reboot cósmico. E aí sim, nesse novo universo renascido, teremos o palco perfeitamente montado para a introdução definitiva dos X-Men no UCM, talvez com novos atores, uma nova origem, mas construída sobre o legado e a homenagem que Doomsday e Secret Wars proporcionarão aos personagens clássicos. Se você é fã dos X-Men dos anos 2000, é difícil não se animar com a perspectiva de ver esses personagens icônicos de volta, e mais ainda, com a chance real de terem suas histórias, seus poderes e suas complexas relações finalmente explorados como sempre mereceram. Agora é sua vez. O que acha de toda essa loucura? Como imagina essa integração dos X-Men clássicos? Pra você, qual papel esses personagens terão em Vingadores Doomsday? Qual a sua teoria mais insana sobre como tudo isso vai se conectar e se resolver? Não esquece de comentar. Gosto muito de saber sua opinião.